ia começar o livro agora, não é? Então, esse é o primeiro capítulo. Vamos lá. O capítulo chama Eu. Bom, o personagem narrador está em um casebre no meio da mata e não é possível precisar exatamente o local e o tempo. Tipo assim, não dá pra saber nem onde, nem quando é que tá acontecendo isso. Só dá pra saber que é num casebre no meio da mata. Te liga só. Na mata virgem, o casebre me acolhe, noite e dia se fundem e eu me confundo. É o breu, escuridão perene. Exagero? Sei não, sei sim, exagero. Uma difusa luminosidade se infiltra por janelas e frinchas, dura pouco, aperta o botão, a luz elétrica agride o ambiente, a selva selvagem me fascina. Cara, então a gente já comentou um pouco lá no início também, né, do estilo do Salim Miguel, que é muito cheio dessas sonoridades e tal. Mas deu pra perceber então que o cara tá aqui nesse casebre, parece que ele tá meio desorientado, que não sabe exatamente onde tá. Ele aperta um botão para acionar, né, a luz, certo? Ele liga a luz. E aí então olha só, seguindo, cercado pela natureza, o eu delirante imagina conversar com um papagaio. Personagens delirantes, lembra que eu te falei? Pois é, olha lá, então ele tá ali, chega nesse casebre, de repente cercado de natureza por todos os lados, vem um papagaio junto com um outro pássaro ali e tal, aí diz que o papagaio mais curioso pergunta, né? O que tá fazendo aqui e tal? E olha só, perguntei, deseja alguma coisa? Retrucou, saber como esse bicho veio parar aqui, pode me informar? Pensei um tanto antes de responder, e eu sei, também não sei por que eu tô aqui. O papagaio pareceu rir, então tente me informar, tente saber e me informe, voltarei. Então, olha que coisa louca, né? O cara conversa com o papagaio, meu. Tipo, o cara tá viajando na maionese aqui, cara. Isso aqui é muito louco. Esse texto aqui, então, tem esses traços, né, de imaginação e às vezes até alguma coisa meio fantástica, como a gente vai ver na sequência, tá legal? Então aqui o eu parece conversar com o papagaio. É porque ele tá realmente delirante. Mas dá uma olhada na sequência. O misterioso personagem não consegue definir sua situação. Mesmo que eu me esforce, não consigo. Espremendo a memória, saber quanto tempo faz que estou aqui, de que maneira vim parar aqui. Fugir? Quis me acautelar? Escapar de um trauma? Tudo é indefinido. Bom, então ele não sabe por que está no lugar. E agora dá uma olhada na sequência. Como veremos a seguir, ao final da narrativa, este eu é indicado como autor da história, como se ele tivesse inventado tudo. E esse é um enigma que a gente vai ter que responder. Será que realmente é o eu, o personagem eu, que cria toda essa trama e tal? Porque fica um mistério. Vai dizer, não, esses originais não são meus e tal. E aí esse é um outro mistério que se abre dentro do livro lá no final. A gente vai ver isso depois, tá? E eu vou te explicar ele bem direitinho também. Mas olha só. Como veremos a seguir, então, ao final da narrativa, este eu é indicado como autor da história. Ao longo do livro, a gente tem algumas pistas de que ele seria o cara que está inventando tudo que a gente vai ler na sequência. O cara que inventou a história de tu, ela, um outro, ele. Olha só. Sem me dar conta, estou sentado na cadeira de palhinha trançada. Ao mesmo tempo sou eu e não sou eu. Outros seres me povoam. Ah, viu só? Outros seres me povoam. Claro que o professor já fez uma leitura mais profunda do livro. Quem está lendo pela primeira vez ingenuamente, às vezes passa por esses detalhes e não percebe o quanto eles são significativos. Eles são pistas jogadas ao longo do texto, como uma trilha feita aqui pelo Salim Miguel para a gente poder desvendar outros mistérios. Tá legal? Então aqui, quando ele diz sou e não sou eu e não sou eu, outros seres me povoam, ele está inventando, tem outros seres dentro dele, ele tem outros por dentro, cara, que são os personagens que ele está inventando. Ele está inventando uma história. É isso que a gente vai ver na sequência. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, olha só. Só para fechar esse capítulo, diz assim, ó, a seguir, o eu descreve o cenário do casebre. Aí olha só, tem duas gravuras na parede, tá certo? Duas revistas de tema policial e livros na estante. O narrador encerra o capítulo tentando forçar a memória, tá? Do tipo, que lugar é esse? Por que eu tô aqui? Tá? E ele vai tentando dar uma forçadinha aqui, mas ele não consegue lembrar. E o capítulo se encerra assim, com o personagem tentando lembrar de alguma coisa que ele não lembra. Tá legal? Presta atenção nos detalhes de cenário. Olha só. Duas gravuras, duas revistas de tema policial e livros na estante. Guardou isso? Isso são pistas, Sherlock Holmes. Guarda essas pistas, porque quando a gente continuar lendo o próximo capítulo, se você for um bom investigador, saberá o que eu estou querendo dizer.
nós temos aqui então como pistas duas gravuras na parede, que são tipo duas obras de arte, duas revistas de tema policial e livros na estante. Tá legal? Claro que a gente percebe que isso aqui é uma casinha de madeira, um casebre simples e tal. Tá legal? Mas nesse pequeno espaço a gente tem então essas duas gravuras, as revistas e os livros. Beleza? Então, Sherlock Holmes, eu conto com a sua ajuda. Né? Um abraço, né, do seu caro amigo Watson aqui. E até a próxima.